Daqui a pouco, uma reunião entre parlamentares vai discutir o plano de cargos, carreiras e salários do servidor público. O projeto do Executivo também deve repercutir hoje em plenário e entrar em votação. Sobre a tramitação do plano na Assembleia, a gente conversa agora com o cientista político Eduardo Lula. Bom dia. Bom dia. Deve mesmo ir para votação hoje em plenário o plano do servidor? A expectativa é que vá a plenário hoje, havendo quórum, havendo pelo menos 22 deputados na casa que permita a votação do projeto, ele deve ser votado ainda hoje. Sobre a questão do regimento interno, o que acontece a partir de agora? O projeto está na fase final. Ele entrou em regime de urgência ontem, recebeu o parecer das comissões que faltavam, que aí a gente deve ressaltar também que o projeto, em geral, ele demorou um pouquinho mais do que demora a tramitação dos projetos na casa, porque houve um amplo debate. Isso não costumava acontecer. Houve um amplo debate dentro das comissões, o que gerou algumas mudanças no próprio projeto do Poder Executivo. O Poder Executivo encaminhou algumas mudanças para casa. Então, essas mudanças foram votadas ontem, foram aprovadas. Então, agora, em regime de urgência, falta essa votação, falta voltar a plenário para receber o sim ou não dos deputados. Agora, Eduardo, quais dessas mudanças, inclusive enviadas pelo Executivo, né, já que o projeto é um projeto do Executivo, quais as mudanças assim, que você considera que foram mais polêmicas e difíceis aí de se chegar a um consenso? O projeto é um projeto muito extenso e até um tanto complexo. Havia uma discussão sobre respeito à coisa julgada, que era a relação em relação a algumas ações que haviam sido ajuizadas e como é que se estabeleceria, já que se estaria dando aumento, como é que se estabeleceria dentro desse plano a garantia de que se respeitasse a decisão judicial e, ao mesmo tempo, isso não implicasse num ônus muito grande para o Estado, né? A primeira redação que se tentou, o primeiro projeto foi enviado, ela não ficava claro o respeito a essa garantia da decisão judicial, de modo que o Estado reconheceu essa pequena celeuma que poderia acontecer e mandou outra redação que, de algum modo, supre e respeita a Constituição, a essa atual redação que foi enviada para casa. Outra questão polêmica, desculpa, é em relação ao reconhecimento do teto igual para determinadas funções, como médico, legistas e farmacêuticos. Essa emenda ela foi rejeitada, né? A emenda foi rejeitada. O que acontece em plenário, as emendas parlamentares têm uma série de limitações. Então, qualquer emenda parlamentar que vise igualar salários, aumentando, portanto, o salário de uma categoria, acaba por ser rejeitada por uma previsão constitucional. Não é possível haver emenda que implique aumento de despesa, né? Mas, de todo modo, se iniciou uma discussão, se iniciou um debate, eu acho que é algo para o Poder Executivo, que é quem tem a iniciativa para tratar desse assunto, rever nos próximos anos. Foi pedida a revisão também dos artigos 21 e 22, que tratam da progressão, não é? Pede a implementação de database e reclamam também que o novo plano não atenderia aí, não faria referência aos aposentados. Foi resolvida essa situação? Foi resolvida essa situação também. O plano deixou claro a paridade. Há paridade ainda entre os aposentados e as pessoas da ativa. Então, os aposentados também serão implicados nesse reajuste do plano. Bom, Eduardo, existe uma discordância aí entre os deputados, tanto da base oposicionista quanto da base governista, da demora na tramitação, né, desse projeto na casa e também da ampla discussão que aconteceu aí com as diversas entidades sindicais, diversas entidades de trabalhadores. Como é que você analisa, né, toda essa tramitação do projeto, né, e toda essa discussão que foi feita? De um modo geral, os trabalhadores eles sentem pressa. Só para a gente ter uma ideia, no âmbito da União, os planos eles já vêm por medida provisória, porque já tem execução imediata, apesar de não ser assuntos de urgência. A gente tem uma tramitação de em torno de 60 dias na casa, não é demorado, é uma tramitação rápida, mas lógico, todo mundo quer ver logo, porque vai ter ganho salarial. Mas foi bom que tivesse demorado um pouco mais, porque se pôde amadurecer o debate sobre esses pontos. Talvez se houvesse um projeto tramitado em uma semana ou em 2 semanas, não houvesse espaço para essas mudanças que melhoraram e evitaram uma série de decisões judiciais ou discussões judiciais que poderiam advir com a aprovação do projeto do jeito que estava. O plano em si já representa um marco histórico, independente das imperfeições, digamos assim, de um plano como esse, amplo como mas o fato de ser realizado agora já representa um marco histórico na administração do Estado. Não, é fundamental. Havia uma série, o Estado era dividido em uma série de grupos. Esses grupos, vez por outra, um ou outro eram esquecidos, que representavam pouquíssimos servidores e simplesmente eram esquecidos pela administração.
O plano tenta agrupar, diminuir o número de grupos, De níveis, de né? níveis também, para que a gente tenha uma equivalência salarial mais próxima entre profissionais que às vezes desempenhavam a mesma função, mas por estarem em grupos distintos, recebiam salários totalmente díspares. Então, o plano tenta também equacionar e solucionar esse problema. Bom, se hoje deve entrar em votação, né, já que foi pedido o regime de urgência, então a gente pode esperar aí muitos servidores aí na galeria do plenário. Ah, com certeza. Os servidores devem pressionar pela votação do plano com o máximo de urgência. Obrigado, Lula, pela entrevista, a presença mais uma vez conosco aqui no portal da Assembleia, discutindo assuntos de interesse da sociedade. Eu que agradeço. Eduardo, muito obrigada.